de vigília-alerta. O sistema reticular ativador pode ser considerado essencial para o despertar do sono, a vigília, o estado de alerta, a focalização da atenção, a associação perceptual e a introspecção dirigida. Os distúrbios de sua função podem estar associados com anestesia e estados comatosos. É interessante frisar que, segundo o grande Yogi Yogananda, o bulbo raquidiano é considerado pelos orientais como sendo Timotokode, especialmente na altura do quarto ventrículo, e seria a principal porta de entrada da energia espiritual, essencial à manutenção da atividade orgânica, e denominada prana. Qualquer lesão dessa região produz morte instantânea, segundo os neuropatologistas. Esse sistema citado por Shuzi pode ser estimulado globalmente pela estimulação de todos os sentidos periféricos. O grande psicólogo William James cita exemplos de transe onde ocorre o bloqueio de toda a estimulação sensorial exterior. Os grandes yogis citam estados semelhantes, e, entre os grandes místicos espanhóis, Santa Teresa denomina esse estado como oração de quietude. A psicofarmacologia tem demonstrado que as drogas neurolépticas, como a cloropromazina, a levomepromazina etc., bloqueiam seletivamente a transmissão dos impulsos aferentes ao sistema reticular ativador. Essa ação é aproveitada pela farmacoterapia como indutora indireta do sono, mas o seu efeito mais importante é o antipsicótico. Essa ação dos neurolépticos bem que poderia explicar a ruptura das simbioses observadas nos casos obsessivos, de natureza mediúnica, impedindo que o espírito obsessor continue atuando, de modo deletério, sobre o sistema nervoso da vítima encanada. Não possui, o autor, dados experimentais comprobatórios dessa hipótese, mas já pode colher observações de médiuns videntes de que tais substâncias, ao modificarem o tônus do ECNC, impediriam a atuação das entidades obsessoras. Ademais, a própria psiquiatria desconhece o modo intrínseco de atuação dessas drogas nas mentes de seus pacientes. A Luísa ensina que os psicotrópicos possuem essa ação graças à ressonância magnética especial com a matéria do plano astral, como será visto mais adiante. Isso não implica a dedução de que todas as doenças mentais sejam de fundo espiritual, e também aqui a postura equilibrada de Akusakov é a mais prudente. Segundo Vygotsky, o transe mediúnico implica um mecanismo de descerebração reversível, e o córtex frontal, sede das funções superiores, seria a primeira etapa desse processo. A participação dos centros subcorticais, segundo Servino, é evidenciada pelas alterações neurovegetativas, tais como congestão ou palidez facial, taquicardia, sudorese etc. Aqui o polo subcortical do psiquismo ativaria os psicorreceptores Servino, OP, CIT, que ficariam aptos à detecção de influxos psicocinéticos, que de ordinário não lhes atingiriam o limiar. Através da percepção extrasensorial entra a psique em relação com a realidade não física, de onde lhes chegam estímulos evidentemente não físicos, idem. Nessas zonas ocorre a transformação dos influxos psicocinéticos oriundos do plano espiritual em processos biológicos. Como isso se dá? A resposta é dada por André Luiz. Na obra Mecanismos da Mediunidade FEB, 1959, esse autor espiritual discorre sobre o papel e a natureza do pensamento no reino do espírito, capítulo 1. Por meio de um raciocínio analógico, citando a teoria eletromagnética de Maxwell, aportando na teoria quântica de Max Planck, esse autor traça a analogia do que se passa no mundo íntimo das forças corpusculares que entretecem a matéria física e aquelas que estruturam a matéria mental formadora do plano espiritual. Capítulo 2. Em seguida, cita a proposição de Einstein quando aboliu o conceito de éter, substituindo-o pelo moderno conceito de campo. Já foi dito nos capítulos precedentes que a física moderna se estancou diante do abismo existente além das teorias da relatividade quântica.
Esse abismo é justamente o conceito de campo, onde o nada ou o vazio é ao mesmo tempo pleno, com um contínuo e infinito processo de destruição e criação das partículas subatômicas. Convém repisar aqui as impressionantes descobertas da física nuclear que levaram os cientistas mais proeminentes a um estado extremo de perplexidade. Descobriram, os físicos, que as partículas subatômicas apresentam uma sequência de eventos, que Kenneth Ford adjetivou como sendo horrenda. The world of elementary particles. Descobriram partículas desprovidas de massa, os gravitons, que, no entanto, são responsáveis pelas tremendas forças gravitacionais que dirigem os movimentos dos gigantes do espaço cósmico. A física ainda não observou o graviton, embora não haja uma razão ponderável que nos leve a duvidar da sua existência capra. O mesmo pode ser dito em relação aos átomos mentais descritos por André Luiz. O paradoxo atingiu o extremo com as descobertas da natureza do campo. O campo existe sempre e por toda parte, jamais pode ser removido. É portador de todos os fenômenos materiais. É o vácuo a partir do qual o próton cria os mesons π. A existência e o desaparecimento das partículas são formas de movimento do campo W-Ring. De start, tornou-se evidente que as partículas virtuais podem passar a existir espontaneamente a partir do vácuo e a desaparecer novamente neste último. Capra. Ora, esse aparecimento e desaparecimento de partículas de onde a física constata não existir nada é um contrassenso, um completo absurdo, um verdadeiro tour de force. Aqui é que André Luiz desvenda o mistério e resolve o enigma, com a posição espírita, op. Cite, ao dizer que onde a física encontra o vácuo estão os átomos mentais. A proposição de Einstein, no entanto, não resolve o problema, porque a indagação quanto à matéria de base para o campo continua desafiando o raciocínio, motivo pelo qual, escrevendo da esfera extrafísica, na tentativa de analisar, mais acuradamente, o fenômeno da transmissão mediúnica, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico ou hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação mecanismo da mediunidade. Pags. 41. A física das partículas ainda não detectou esses referidos átomos mentais, mas sua existência preenche o abismo em que se debruça a física e soluciona os paradoxos horrendos, para utilizar terminologia dos próprios físicos. Isso porque, segundo a teoria quântica dos campos, todas as interações se dão através da troca de partículas, e aqui está, provavelmente, a base dos processos mediúnicos, ou seja, a interação entre o mundo físico e o espiritual ou hiperfísico. Contudo, apesar do avanço proporcionado pela posição espírita, o próprio André Luiz declara essas bases por ora inabordáveis, como foi transcrito. Assim, no fundo do abismo insondável da física, a doutrina espírita situa a própria divindade. Talvez intuído o alcance de suas descobertas, Einstein declara de público acreditar na existência de Deus, que, para ele, é um Deus matemático. Aliás, Einstein relatou diversas experiências paranormais da mais profunda religiosidade, sem por isso deixar de ser o maior cientista moderno. André Luiz interpreta o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. E superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental. Pag. 43. Segundo ele, o pensamento, ou fluxo energético de campo espiritual se expressa nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, passando pelas oscilações curtas, médias e longas em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais. Op. Cite. Pag. 44. Para a posição espírita, entretanto, o pensamento ainda é matéria, a matéria mental traço, em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido,
considerando os átomos, tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas, núcleons, prótons, nêutrons, positrons, elétrons, ou fótons mentais. Em vista da ausência de terminologia analógica para a estruturação mais segura de nossos apontamentos, as energias mentais obedecem à lei das contas de energia e os princípios da mecânica ondulatória. Idem, Pag. 45. Quem não estiver familiarizado com as sutilezas e profundidades espíritas poderá estar considerando tudo isso mera fantasia. Contudo, já viu alguém um elétron? Ou um meson, etc. Certamente que não. Mas ninguém duvida que a energia elétrica que impulsiona a indústria de São Paulo, por exemplo, provenha das imensas turbinas da hidrelétrica de Itaipu. Do mesmo modo, os fenômenos mediúnicos, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, aí estão a confirmar os postulados espíritas. André Luiz ensina que uma corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidades de indução mental, e que a corrente mental é susceptível de reproduzir as suas próprias particularidades em outra corrente mental que se lhe sintonize. Aqui está a base dos mecanismos do fluidismo de Mesmer. Destarte, prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, etc. Não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de forças em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva. Idem. Essa postulação espiritista explica muito bem o que B. Schneider denomina de identificação recíproca, na relação médico-paciente, que para ele seria a origem da fadiga médica, identificação com muitos pacientes, a frustração médica e as interações inconscientes. Aqui também entra o misterioso fenômeno da transferência e da contratransferência. Aliás, Jung já dizia que os estados mentais são altamente contagiosos. Exemplificando, o pânico de uma multidão em um estádio de futebol, ocasionando trágicos acontecimentos. De acordo com a posição espírita, a sugestão longe está de esgotar esse intrigante fenômeno. A relação médico-paciente, se bem compreendida e manipulada, é em si mesma uma relação terapêutica. Schneider. Mesmo involuntariamente ocorrem aqui intensas trocas de correntes mentais. Daí a importância fundamental do padrão de personalidade do terapeuta no processo de tratamento. Esse fenômeno explica também, em parte, o sucesso ou o fracasso de muitos procedimentos terapêuticos, que seguem um modelo básico tipo autoridade e confiança. Segundo o autor acima citado, o processo terapêutico depende muito da autoimagem do médico, bem como das fantasias do paciente em relação ao mesmo. É mago, santo, curas milagrosas. Os doentes sempre estão regredidos aos níveis mais primitivos e arcaicos de pensamento, diante do ignoto representado pela doença. Os fenômenos descritos por Aksakov, como personismo, animismo e espiritismo, também possuem aqui os seus mecanismos e funcionamento. Segundo André Luiz, existe no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para a geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental. Cite. Mas como se processa a interação mente-corpo? O autor espiritual André Luiz assevera que a mente controla o corpo, em que se exprime, administrando as ocorrências do metabolismo, sobre os elementos albuminoides do citoplasma, em que as forças físicas e espirituais se jungem. Evolução em dois mundos. Feb. 1958. Pag. 62. E por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual, em forma de grânulos. Idem. Pag. 63. Aos que sorrirem diante dessa afirmação, convém relembrar que a física já demonstrou que matéria e energias são dois aspectos de uma mesma grandeza, e que além dos aspectos líquido,
sólido e gasoso, a matéria apresenta outras maneiras de ocorrência. A doutrina espírita representa a mais avançada combinação entre ciência, religião e filosofia da história da humanidade. Explica os fenômenos espirituais por meio de processos naturais, palpáveis, ao contrário das religiões tradicionais que, de um modo geral, recorrem ao dogma, aos milagres e aos mistérios da fé. Ela dispensa atitudes extremadas como a de Tertuliano, que afirmava crer porque sabia que era impossível. Dispensa também raciocínios impossíveis de serem verificados, como o paralelismo de Jelinek, estudado no primeiro capítulo. Através da prática mediúnica, oferece os instrumentos necessários e experimentação individual, mediante as potencialidades inerentes a cada um. André Luiz explica que a inteligência influencia o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, e obriga as células ao trabalho automático. O controle mental é quem dirige, inconscientemente, o ordenamento e as funções das células, dos tecidos, dos órgãos, via citoplasma por meio de ordens magnéticas de origem mental que saturam as células, provocando alterações bioquímicas específicas. Esse processo magnético também explica a exteriorização de fluidos de impulsão e explica os fenômenos de efeitos físicos ou CIT. Dentro das células, os corpúsculos de concentração especial de natureza fluídico-magnética são os próprios cromossomos, considerados a matriz da vida. Esse mistério para os biólogos, a vida, tem suas bases estruturais nos cromossomos, estruturados em grânulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática, partilham do corpo físico, e do corpo espiritual, CIT, PAG. 50. Continuando seu resumo, André Luiz cita o centríolo como outro importante ponto de convergência das forças físicas e espirituais e que sob as ordens dos automatismos da mente se processa o controle do metabolismo através dos hormônios, para-hormônios, vitaminas, enzimas, coenzimas, neurotransmissores etc., e o princípio inteligente aura elementos quimiotácticos eletromagnéticos no laboratório das forças universais através da respiração idem. Aqui existe um importante ponto de convergência entre a posição espírita e a yoga, que ensina a assimilação do prana também através da respiração. Esse princípio é largamente utilizado pela yoga, no Oriente, desde tempos imemoriais, que por meio de técnicas respiratórias especializadas induz ao transe, com o alcance de elevados estados de consciência, como o de Yogananda, descrito anteriormente. Entre essas técnicas, destaca-se a Kriya Yoga, reintroduzida na Índia moderna pelo Mahavatar Babaji, e difundida no Ocidente por Paramahansa Yogananda. Tais técnicas podem ser solicitadas por carta a Self-Realization Fellowship, cujo endereço se encontra na obra autobiográfica de Yogananda, em português, já citada. André Luiz cita também as mitocôndrias como acumuladores de energia espiritual, em forma de grãos, assegurando a atividade celular. Cita ainda um pigmento estreitamente relacionado com o corpo espiritual, de função muito importante na vida do pensamento, a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos, que se expressa nos corpúsculos de Nisli e representa o elemento psíquico, aurido pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica, através da respiração. Essa substância é conhecida no mundo espiritual como fator de fixação, como que a encerrar a mente em si mesmo a idem, PAG. 68. Segundo de Robertis Biologia Celular, a substância de Nisli encontra-se em quantidades consideráveis nas fibras nervosas, sendo composta por ribossomas e retículo endoplasmático. Está relacionada principalmente com as propriedades biosintéticas dos neurônios, células adaptadas à condução rápida de impulsos nervosos, sem perdas, através de largas distâncias. Quando uma fibra nervosa se estimula,
produz-se uma profunda mudança nas propriedades elétricas da membrana celular e no potencial de repouso. A resistência elétrica cai de 100 a 25 ohms por cm2, o que indica um aumento da permeabilidade aos íons, e uma subsequente despolarização. Esses processos elétricos se dão por conta de trocas entre os íons de sódio e potássio. Ora, é fato elementar da física que cargas elétricas geram cargas magnéticas. O inverso é verdadeiro e aí estaria outro canal de atuação dos fenômenos mediúnicos. Contudo, Bose-Riemann descobriu que a transmissão também pode ser de natureza química, por meio das catecolaminas, mas uma descrição minuciosa da extensa atividade bioelétrica do sistema nervoso foge às finalidades do presente trabalho. Entretanto, com a finalidade de demonstrar a importância dos aspectos magnéticos nas funções instrumentais da vida de relação, será citado um uso prático moderno. Trata-se do método de diagnóstico por ressonância magnética, muito mais preciso que a tomografia computadorizada, já descrito anteriormente, SECAF. Para a posição espírita, segundo André Luiz, os neurônios são vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. No diencéfalo, o centro coronário, por fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral, a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral, e, dessa junção de forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem como aparelho de expressão cite. A mente se relaciona com outras estruturas além do encéfalo, como ensina André Luiz, desde o grupo tectobulbar das fibras pré-ganglionares, saindo com os pares cranianos, tecidas com neurônios do mesencéfalo, protuberância, bulbo e incluindo os núcleos supraópticos, paraventriculares e a parede anterior do infundíbulo, até o grupo sacro, com neurônios localizados na medula sacra. Nervos especiais funcionam como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental, projetada ou colhida pela mente. Evolução em dois mundos. Pag. 71. É interessante notar aqui o fato de que os yogis hindus chegaram a conclusões bastante semelhantes, tendo Yogananda denominado o bulbo raquidiano ou medula oblongata como sendo limoto ou fore, como foi dito, e localiza nessa estrutura anatômica a principal via de entrada das energias espirituais, necessárias à manutenção da vida nas células materiais, bem como indução de estados diferenciados de consciência, tais como os descritos por William James, Op. Cit. Os iniciados em Kriya Yoga, ou Kundalini Yoga, utilizam-se de uma técnica psicofisiológica que consiste em ativar o fluxo da energia mental desde o cóccix até o córtex frontal, onde estaria localizado o centro frontal correspondente ao corpo espiritual. É deveras surpreendente o grau de concordância entre os modernos avanços da física, da neuroanatomia, da neurofisiologia, da yoga, da psicologia e do espiritismo. André Luiz afirma que a fisiologia e a psicologia são indissociáveis. Op. Cite. Essa indissociabilidade pode ser parcialmente superada, segundo esse autor, durante o mecanismo de alguns tipos de sono, quando a alma consegue desprender-se do corpo denso de carne, desligando as células do seu corpo espiritual das células comuns. Op. Cite. As qualidades egoísticas da doutrina espírita são inesgotáveis e não contradizem os modernos avanços das teorias psicanalíticas ou dos estudos psicofisiológicos do sono, com as fases 1, 2, 3, paradoxal ou REM, etc. Sonhos simples, restos diurnos, sonhos alegóricos, simbólicos, premonitórios, revelações de cunho filosófico, científico, artístico, etc., comunicações telepáticas entre vivos, eventos mediúnicos, sincronísticos ou paranormais são plenamente explicados pela teoria espírita. Exemplificando, sonhos notáveis como o de Kekulé, ao descobrir a fórmula do núcleo de benzeno,
são prova da existência de atividade intuitiva lógica durante o sono. Essas complexas modalidades de interação mente-corpo não devem causar incredulidade, uma vez que o plano espiritual é também natural, não tendo nada de sobrenatural, mítico, mágico, imaterial, fantástico etc. Na esfera nova de ação, aqui se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo, em nova escala vibratória. Elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária, engrandecem a série estequiogenética Luiz, Op. Cit. Pag. 96. Aliás, o próprio codificador admitiu a indissociabilidade entre a ciência e o espiritismo. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação. Allan Kardec, A Gênese, Feb. Pag. 21. O pensamento possui massa e trajeto, impacto e estrutura. Luiz, Op. Cit. As consequências, tanto teóricas quanto práticas dessa afirmação, para a psicologia, a psicoterapia e a psicopatologia são imensuráveis, no estágio atual do conhecimento da mente humana. Em sua obra Mecanismo da Mediunidade, a Luiz compara o intercâmbio mediúnico a uma corrente elétrica, com um polo positivo, o espírito comunicante, e um polo negativo, a mente do médium, gerando entre os dois uma diferença de potencial, no caso, de natureza eletromagnética, estabelecendo um fio condutor de um para o outro, que representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium. A corrente mental desse ou daquele teor se improvisa. O pensamento de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica atua como um gerador de força. De acordo com o exposto acima, os aspectos conscientes são fundamentais para o intercâmbio mediúnico. Como se explicam, entretanto, os fenômenos de dominação da mente do médium por personalidades espirituais ditas obsessoras? A psicologia profunda explica. Segundo Jung, a parte consciente da personalidade está para a parte inconsciente como uma pequena ilha está para o vasto oceano. Podem ocorrer ideias, anseios, impulsos, motivações, pulsões, desejos e valores inconscientes completamente em desacordo com os padrões da parte consciente da personalidade. Podem ocorrer ambivalências as mais variadas, no pensar, no sentir e no agir. Assim, mesmo que o ego rejeite certas influências, podem existir afinidades no dinamismo inconsciente muitíssimo mais poderosas, e é elementar que, entre forças opostas, sempre uma sai vitoriosa, resultando, no caso, a saúde ou a doença de fundo espiritual. Esse fator explica os fracassos tanto das terapias de ordem psicológica ou psiquiátrica, que não levam em consideração a dinâmica do inconsciente, como também o fracasso das terapias alternativas de feição espiritual puramente desobsessivas. Aqui, as raízes dos problemas jazem nas profundezas da alma, e somente aí podem ser encontradas as possíveis soluções para os mesmos. O bom senso indica que são fundamentais o tempo, a esperança, o esforço pessoal e o trabalho tanto interno quanto externo. É interessante notar que no Evangelho, o Cristo, quando fazia curas, não dizia que ele havia curado os doentes, tal como no exemplo de Mateus, capítulo 9, 20 a 22, e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Essas citações costumam causar hilaridade nos meios acadêmicos. Contudo, à luz do princípio da indeterminação de Heisenberg,
essa atitude cética não é de modo algum científica. Segundo André Luiz, a prática do mediunismo implica sérios riscos, quando feita de maneira intempestiva, podendo ocorrer a formação de extracorrentes magnéticas, capazes de operar desajustes e perturbações físicas, perispiríticas e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium, quanto para a entidade em processo de comunicação. Op. Cit. Pag. 58. Esse mesmo autor considera a mediunidade como sendo uma anomalia do campo magnético do médium, sempre mais pronunciada naquelas criaturas que estejam temporariamente em regime de descompensação vibratória, seja de teor purgativo ou de elevada situação. Pag. 72. Esse autor, contudo, desconhece a origem da corrente mental, nasce das profundezas da mente, em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque, em verdade, a criatura, pensando, cria, sobre a criação ou pensamento concreto do Criador. Op. Cit. Pag. 82. Os orientais denominam esse pensamento concreto de Deus como sendo ou poder vibratório cósmico, que, segundo eles, pode ser percebido em estados estáticos denominados samadhi. Para as filosofias orientais, tais como o taoísmo, o budismo e o hinduísmo, a realidade intrínseca da alma é incognoscível, isto é, não pode ser apreendida pelo pensamento lógico formal. Essa noção de incognoscibilidade é expressa no Zen por meio de afirmações completamente absurdas, denominadas koans, sobre as quais os discípulos são induzidos a meditar. Também já foi dito que o pensamento lógico formal e matemático não pode penetrar na estrutura última da matéria, em níveis subatômicos, onde conceitos de tempo, espaço, causalidade, contradição etc. deixam de existir, de acordo com os grandes físicos modernos, já citados. Convém relembrar que, do ponto de vista da psicopatologia, é fundamental o diagnóstico diferencial entre os diversos tipos de transe. É claro que, para a corrente materialista, esse problema deixa de existir, uma vez que ela não admite a existência do transe de natureza parapsicológica nem do mediúnico. Mas, para os que admitem a hipótese da sobrevivência da alma e da mediunidade, permanece pertinente a advertência de Allan Kardec. Se assim é dir-se-á, nada prova que seja de preferência o espírito estranho que escreve ao invés do espírito do médium. A distinção, com efeito, algumas vezes, é bastante difícil de se fazer. O Livro dos Médiuns, item 186. Segundo Servinho, o contato imaginário com mundos invisíveis tem sido, para muitos, a compensação de uma vida íntima cinzenta, desprovida de brilho e de afetos. O transe, como o sonho, é também a estrada real da satisfação de desejos, ou a válvula de escape de personalidades secundárias, que podem emergir, quando se apagam as luzes do córtex cerebral. Op. Cit. Aqui, sem dúvida, se adentra o campo doloroso da psicopatologia. A esse respeito, o psiquiatra Henrique Roxo salienta que os histéricos, os débeis mentais, os psicopatas, em geral, devem ser afastados das práticas mediúnicas, pois a frequência às sessões mediúnicas pode desencadear o que ele denominou delírio espírita episódico, caracterizado principalmente pela ocorrência de alucinações auditivas e sinestésicas, medo e excitação psicomotora. O paciente ouve vozes de pessoas falecidas, julga-se atuado por espíritos, permanece em sono, em estado de pânico. Segundo esse autor, essa síndrome ocorre nas pessoas predispostas à atividade delirante, cujos sintomas poderiam ser eliciados por outros fatores desencadeantes ou eventos estressantes. Outros psiquiatras também recomendam o afastamento de pessoas borderline e das práticas mediúnicas. Manual de Psiquiatria, Henrique Roxo. Contudo, é de suma importância frisar que prática mediúnica não é sinônimo de prática religiosa, que tem efeito salutar para aqueles que têm o dom da fé,
coadjuvada pela praxiterapia, ludoterapia e terapia ocupacional, entre outras. Jaime Servinho descreve uma forma de mediunopatia, uma forma mórbida de mediunismo, geralmente incipiente, que tende a normalizar-se pelo exercício ponderado e autocontrolado da própria faculdade. Esse autor propõe, para o diagnóstico diferencial, além da verificação do possível conteúdo parapsíquico das alucinações, a prova terapêutica, a mediunidade normal, se é que se pode usar aqui esse conceito estatístico, que não implica patologia, bem como a mediunidade patológica não se dissipam com as terapias físicas ou farmacológicas, OP. Cite, Pag. 110. Entretanto, a prática do autor tem indicado que os neurolépticos suprimem, pelo menos temporariamente, tanto os sintomas delirante-alucinatórios dos pacientes psicóticos quanto aqueles parapsicológicos ou mediúnicos, independentemente de possuírem patoplastia espírita ou não. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec adverte: há pessoas relativamente às quais se devem evitar as causas de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas, e que o bom senso está a dizer que se deve usar de cautela, ou ainda do seu exercício e cumpre afastar, por todos os meios possíveis, as pessoas que apresentam sintomas ainda que mínimos de centricidade nas ideias ou de enfraquecimento nas faculdades mentais, etc. Na Revue Spirit de dezembro de 1858, Allan Kardec usou o termo monomania espírita. Naquela época, a psiquiatria francesa usava o termo monomania, atualmente em desuso, como indicativo de psicose. Sob a denominação de monomania, o grande alienista Esquirol agrupava as neuroses obsessivas, a paranoia, etc. Com muita argúcia, Servinho assevera que à medida que diminui a incidência de demonopatas, aumenta necessariamente o número de espiritomaníacos. O papel desempenhado pelo espiritismo tem sido o inverso daquele assumido pela Igreja Católica, durante a Idade Média, com os exageros da possessão demoníaca. A atitude inquisitorial de alguns membros da Igreja, certamente verdadeiros psicopatas, chegou ao extremo de editar o terrível Maleus Maleficiarum, um vade-mecum de tortura e execução de doentes mentais supostamente demonopatas. Apesar desses pecados, coube à Igreja a edificação dos primeiros monastérios hospitais, precursores dos hoje tão criticados quanto combatidos hospitais psiquiátricos. O Espiritismo, bem dosado e com aplicação judiciosa e equilibrada, é poderosa forma de psicoterapia holística, possuindo valiosos recursos nos tratamentos por meio dos passes mentomagnéticos, da prece, da leitura edificante e da ressocialização, praticada em milhares de centros espíritas ou em clínicas psiquiátricas de natureza espírita, já enumeradas e comentadas. Seus benefícios são imensuráveis e merecem todo o apoio da ciência médica oficial, uma vez que cresce, a cada dia, o número de facultativos espíritas. Claro que os contrassensos devem ser combatidos pelos riscos que oferecem à população em geral. Como se vê, o mediunismo é um tema vasto, profundo e quase inesgotável. Muito provavelmente a maior autoridade mundial psiquiátrica sobre o mesmo tenha sido Carl Jung, mas esse autor não só não conseguiu introduzir o tema na comunidade acadêmica, como foi obrigado a escamotear suas ideias por meio de alguns verdadeiros logogrifos. Sua autobiografia Memórias, Sonhos e Reflexões prova que Jung era, ele mesmo, um poderoso médium, mas somente permitiu a sua publicação após sua morte ocorrida em 1961. Paradoxalmente, o seu prestígio científico não cessa de aumentar, ao longo dos anos. Em As Variedades da Experiência Religiosa, o notável psicólogo William James fez talvez a mais profunda análise da fenomenologia mediúnica, embora não tenha vinculado essas descrições ao espiritismo. É uma obra imprescindível a quem queira se aprofundar sobre o tema. Quanto à literatura espírita, é vastíssima e facilmente acessível. 6.
Mediunismo e psicopatologia. No capítulo precedente já foi dito alguma coisa sobre os percalços da mediunidade. No presente capítulo será realizado um ensaio a respeito do mediunismo, agora do ponto de vista e da perspectiva da psicologia e da psicopatologia. A prudência recomenda balizar as ideias aqui expostas no pensamento daquele que é considerado o maior psiquiatra de todos os tempos, e ele próprio um poderoso médium, Carl Gustav Jung. Quando ainda jovem médico militante no Burgosli, o famoso hospital psiquiátrico de Zurique, Jung chegou a descobertas semelhantes às de seu colega vienense Sigmund Freud, a respeito das instâncias inconscientes da personalidade humana. Devido ao seu poderoso intelecto, Jung se tornou o principal discípulo de Freud, chegando a provocar crises de ciúmes entre aqueles do círculo íntimo de Viena, Ernst Jones. Contudo, com o avanço de seus estudos e experiência clínica, Jung pôde constatar que a vida psíquica individual não esgota a magnitude do próprio ser psíquico. Isto quer dizer que o indivíduo representa muito mais do que o somatório de suas vivências pretéritas, colhidas através da anamnese. Jung descartou então a hipótese empirista sensualista, segundo a qual nada existe na mente do indivíduo que não tenha antes passado pelo crivo da percepção sensorial. Descobriu que a hipótese de que a mente do recém-nato é uma tábula rasa é uma falácia. Esses avanços possuem um incalculável poder heurístico e, embora Jung não tenha admitido abertamente a hipótese da reencarnação, suas descobertas fundamentais apontam nesse sentido. Jung verificou que existe na mente uma instância inconsciente que teria vivido incontáveis vezes a existência do indivíduo, da família, das tribos e dos povos, e seria dono do ritmo do porvir realidade da alma. Esse oceano psíquico foi denominado por ele inconsciente coletivo, e o seu conteúdo, os arquétipos. Convém enfatizar que essa hipótese não é excludente com a hipótese da reencarnação espírita, mas são plenamente complementares entre si. Contudo, Jung, num gesto de audácia, foi além e admitiu a existência das funções ou parapsicológicas, e afirmou que os fenômenos psi escapam à lei da causalidade, pois, segundo ele, não se poderia conceber o determinismo fora da continuidade espaço-tempo. Baseado nessa suposição criou o confuso conceito de sincronicidade, cujo desenvolvimento é uma progressão de avanços e recuos. Essa tática de escotomizar e de prestidigitar salvou seus escritos de terem o mesmo destino da metapsíquica e do próprio espiritismo nos meios acadêmicos levados de preconceitos materialistas. Existem psicoterapeutas junguianos materialistas e espiritualistas na dependência da interpretação individual dos conceitos junguianos, baseada nas próprias vivências pessoais. Em que pese a genialidade desse grandioso médico, a sua inigualável capacidade de penetração empática da alma de seus pacientes, os seus escritos são criticados por excesso de obscurantismo. Jung, contudo, se defende dizendo que a ambiguidade de seus conceitos é fruto da própria ambiguidade da psique, que, segundo ele, não possui uma única grandeza unívoca, e que seus padrões fogem aos sistemas lógicos formais, tais como a natureza das partículas subatômicas. Jung chegou a publicar um importante artigo em parceria com o gigante da física nuclear, W. Pauli, a respeito do impressionante paralelismo entre os fenômenos psíquicos e o comportamento das partículas subatômicas. Voltando à mediunidade, Servino ensina que, a partir dos psicorreceptores subcorticais além do inconsciente, Feb 1968, originam-se influxos nervosos que atingem o córtex e seguem a via motora, produzindo automatismos vários, psicofonia, psicografia etc., ou a via sensorial, produzindo automatismos sensoriais, visões, vozes etc., ou imagens na consciência sob a forma de intuições. Frequentemente essas percepções extrasensoriais possuem um caráter, além de alucinatório,
simbólico, tal como ocorre nas ideações delirante-alucinatórias dos doentes mentais, nos sonhos das pessoas normais, etc. Exemplificando, com Servinho, o médium vê um féretro ou uma coroa de flores, e a imagem alucinatória que o centro cortical da visão projeta para o exterior, excitado pela premonição da morte próxima. André Luiz confirma essa afeição simbólica da mediunidade. O autor observou um caso em que o médium teve diversas visões similares, de caixões do próprio vidente, um espírito apontando-lhe uma arma de fogo, que precederam um processo de perseguição de origem política, que culminou com o fim de uma brilhante carreira profissional. O mesmo indivíduo apresentou uma série de sonhos com queda de avião. Jung cita o caso de um professor universitário que teve sua carreira interrompida, por motivo de doença mental, precedida de sonhos de desastres de trem. Segundo esse autor, o trem descarrilhando-se simbolizava o processo de desagregação do ego do sonhante. Essa hipótese da percepção mediúnica como sendo fruto de uma projeção alucinatória, simbólica e a partir de uma percepção extrasensorial, via inconsciente, parece ser aceita pela posição espírita, uma vez que a obra citada de Servinho foi ditada pela própria FEB. É possível que existam outros mecanismos, mas essa hipótese se encaixa perfeitamente bem ao quadro de conhecimentos psicofisiológicos da psicologia e neurofisiologia, de um lado, e aos ensinamentos de André Luiz, de outro, como foi visto no capítulo precedente. Além do mais, é uma hipótese de enorme potencial heurístico. É fato comprovado que ninguém vê, ouve, percebe odores, etc., com o córtex cerebral. O que ocorre no córtex é a elaboração superior dos impulsos nervosos aferentes, oriundos das células dos órgãos dos sentidos. Ora, esses impulsos nervosos passam preliminarmente pelos centros subcorticais, onde são codificados. Ao atingir o córtex são transformados, inicialmente, em sensações simples que são, em seguida, submetidas aos complexos mecanismos de formação das percepções. Aí entram em ação a memória, os afetos, os juízos, as representações, etc. Num processo inteiramente automático. Assim, a percepção mediúnica seguiria basicamente o mesmo padrão, com a diferença de que os estímulos seriam de natureza extrafísica e incidiriam diretamente nas estruturas subcorticais, dispensando os órgãos dos sentidos, sendo por esse motivo também chamada de percepção extrasensorial. Ora, se as percepções extrasensoriais e mediúnicas se processam pelas vias do inconsciente, é perfeitamente natural seu caráter simbólico ou mesmo metafórico. Podem ocorrer também verdadeiras dramatizações, no sentido descrito por Freud ao analisar determinados sonhos. Assim, existe um estreito parentesco entre o mediunismo, os sonhos, as alucinações patológicas, bem como com todo o material mitológico, objeto de estudo da antropologia cultural. Isso explicaria o fato de médiuns diversos observarem quadros diversos numa mesma sessão mediúnica, sem se esquecer, é claro, dos fenômenos puramente imaginativos, ou edéticos, também denominados de personismo por Alexandre Aksakov. Servinho observa que, durante a comunicação mediúnica, a qualquer momento uma emoção reprimida ou um impulso instintivo, oriundos das profundezas do subcórtex, podem desinibir uma área cortical, imiscuir-se no lídimo fenômeno de percepção extrasensorial, dramatizá-lo, modificar-lhe a forma ou o conteúdo. Segundo Asti, dois fatores identificam a mediunidade, a dissociação funcional da atividade mental e o sentido paranormal. Descartando a paranormalidade, a psicologia tende a estudar somente os efeitos dissociativos. Psicologicamente falando, as reações dissociativas são fruto de um mecanismo psicodinâmico, descoberto por Freud, denominado repressão. A repressão pode ser normal ou patológica.
As formas patológicas de repressão se caracterizam pela grande extensão do material reprimido, geralmente se manifestando sob 3 formas clínicas: anésia, personalidade dupla ou múltipla e o sonambulismo, caminhar dormindo, sonilocos, etc. Segundo Freud, a repressão é o mecanismo psicodinâmico de defesa do ego mais importante, e destina-se a distorcer a realidade para a manutenção da autoimagem. É um processo inconsciente e automático. Se o indivíduo evita deliberadamente a lembrança de vivências, o que ocorre é a supressão, que é deliberada e consciente. De um modo geral, a supressão é normal e é utilizada nas técnicas de meditação que se utilizam da abstração, sem a qual o transe é quase impossível. Segundo Malpass, os mecanismos de defesa ocorrem quando o eu sente uma premência em negar ou falsear a realidade devido a ameaças do mundo exterior, pressões internas do id, autocondenações do superego, etc. Em sua obra Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud oferece uma profusão de casos ilustrativos. O conhecimento desses mecanismos de defesa do eu é imprescindível ao estudo do mediunismo, uma vez que os impulsos, as ideias, as emoções e os desejos ou motivações inconscientes podem interferir no processo de comunicação, produzindo os fenômenos denominados de personismo por Aksakov. Além da repressão, podem interferir a racionalização, a projeção, a identificação, o deslocamento, a generalização, a formação reativa, a intelectualização, a regressão, a fuga da realidade, etc. O comportamento defensivo tem suas raízes nos sentimentos de inadequação. Sempre que uma pessoa se sente inadequada, torna-se ansiosa, supersensível a críticas, com tendência ao retraimento, muito sensível ao elogio e com tendência para depreciar os outros, Malpass. Se uma pessoa imatura e emocionalmente instável tenta obter uma comunicação mediúnica, concentra-se nesse objetivo. Se a comunicação não vem, a imaginação dessa privação tende a aumentar a ansiedade até um nível insuportável pelo ego imaturo e narcisista, atingindo então níveis de frustração dolorosos. Aí então em ação os mecanismos de defesa, orientados para o alívio da tensão. De modo inconsciente, a pessoa perde momentaneamente os limites da realidade e passa a alucinar ou até mesmo a delirar, tomando a fantasia pela realidade transcendental, na qual suas demandas são satisfeitas, modificado de McClelland. Esse é um dos possíveis mecanismos de produção do personismo de Aksakov. O mecanismo neurofisiológico proposto por Servino já foi citado logo acima. Um estudo aprofundado do mediunismo seria mutilado se deixasse de lado o enfoque das ciências sociais como a sociologia e a antropologia cultural. Aliás, o espiritismo anglo-saxônico difere do latino em alguns pontos, tal como, por exemplo, a reencarnação, segundo o Cominando Ele. Essa faceta será analisada mais adiante. O comportamento interno velado, parente próximo do mediunismo, como foi dito, tanto inconsciente como consciente, é determinado pelas crenças, escala de valores, expectativa e aspirações. Embora não se possa medir esse comportamento diretamente, ele pode ser inferido pelas reações exteriores, do mesmo modo que o físico nuclear observa os efeitos de um elétron sem jamais tê-lo visto. Assim não é difícil obter uma impressão diagnóstica tanto da personalidade do médium em transe como da possível entidade comunicante. De acordo com o espiritismo, a natureza corpórea dos espíritos depende de 2 variáveis psicológicas, o temperamento e o caráter. Os aspectos morais da personalidade, o padrão intelectual, sua escala de valores, seus afetos predominantes e a conduta são aspectos capitais, não só para o espiritismo mas também para todas as religiões. Maior desenvolvimento e amadurecimento da personalidade implica, no plano psicológico, maior clareza da consciência e, no plano espiritual, maior iluminação da alma. Daí a expressão espírito de luz,
em oposição ao espírito das trevas. Como foi salientado, desde os primórdios do espiritismo, o íntimo parentesco entre a percepção mediúnica e as alucinações, é de interesse a apresentação de um resumo esquemático dos tipos de imagens mentais que se podem apresentar à mente do médium, durante o transe. Aliás, Servinho ressaltou o caráter alucinatório das percepções mediúnicas, op. Cite. Quando ocorre um ato perceptivo normal, a imagem do objeto se impõe por sua presença e pelo seu caráter de objetividade. Nas imagens representativas, em geral, o objeto não se acha presente, sendo a imagem projetada no espaço subjetivo do indivíduo. De acordo com Caio Prado Jr., as imagens representativas não constituem reproduções rigorosas, e são mesmo, em regra, bastante afastadas do modelo sensível que as produziu. Todavia, elas possuem certa independência dos elementos sensoriais, conservando os elementos mais importantes, do ponto de vista das necessidades afetivas do indivíduo, abandonando as características secundárias. Para Pavlov, as sensações, as percepções e as representações constituem o primeiro sistema de sinalização da realidade objetiva. As representações, porém, se formam em nível mais elevado da atividade nervosa superior. Toda imagem perceptiva é basicamente uma gnosia, embora existam dados individuais que implicam a modificação dessas gnosias. Assim, a atitude perceptiva, vigília, orientação, atenção, afetividade etc., os esquemas perceptivos de referência, as motivações, conscientes ou não, os hábitos perceptivos, fatores sociais, culturais etc., a significação do objeto para o indivíduo, cognitivo, afetivo, simbólico etc., as possíveis defesas perceptivas, supressão, escotomização etc., e finalmente uma possível rigidez perceptual, atitudes convencionais, preconceitos etc., interferem no processo perceptivo. A psicologia da forma, ou Gestalt, ensina que existe um isomorfismo entre os processos nervosos e os fatos percebidos. Já para a psicanálise, existe sempre, no ato perceptivo, um investimento libidinal, mais ou menos inconsciente. Problemas de personalidade conduzem a deformações na elaboração sensorial, intelectual, imaginativa ou afetiva dos dados. Essas distorções podem ser diagnosticadas pelos testes projetivos, entre os quais se destaca o teste de Rorschach, do qual Jung foi precursor. A psicopatologia se interessa particularmente pelos seguintes tipos de imagem. Imagem perceptiva, que é o resultado mental da estimulação de um órgão sensorial pela presença de seu excitante específico, passando os impulsos nervosos pelas fibras aferentes e centros corticais correspondentes. Mira Y. Lopes tem as seguintes características: nitidez sensorial, corporeidade, estabilidade, projeção para o exterior, ininfluenciabilidade pela vontade, possui uma irresistível força de convicção de realidade objetiva, idem. Imagem representativa, evocada a partir dos engramas minêmicos arquivados no cérebro. É imprecisa, incorpórea, instável, projetada no espaço subjetivo e habitualmente sofre influência da vontade. Pode ser do tipo visual, auditivo, gustativo, olfativo, tátil, cinético e sinestésico. Imagem fantástica ou fantasia, resulta da atividade imaginativa, representando algo novo, não correspondendo à experiência sensorial concreta. Esse tipo é parente próximo das imagens mediúnicas e pode ser utilizado terapeuticamente pelas escolas junguiana, técnica da imaginação ativa, e R. Desolé, sonho acordado, entre outras. A escola junguiana faz descrições tão impressionantes dessas imagens, as quais conseguem autonomia em relação ao eu do indivíduo, que é bastante provável que algumas delas sejam fruto de percepções mediúnicas das realidades do mundo espiritual,
Embora Jung tenha utilizado termos como inconsciente coletivo, arquétipos etc. para justificá-las, Jung conversava com uma imagem dessas a que denominou Philemon. Sócrates também dialogava com seu daimon particular. Imagem onírica, própria do sono, constituiu-se a base de representação